Bem-vindo novamente. Em um futuro pós-apocalíptico, um grupo de insurgentes está tentando derrotar uma corporação chamada Wicked, que vem conduzindo testes em crianças para descobrir a cura de um vírus letal. Quando um vagão transportando carga e prisioneiros da Wicked surge nos trilhos, 2 veículos dos rebeldes passam a persegui-lo. George e Brenda estão de um lado, enquanto Thomas e Vince estão do outro. Como forma de distração, Brenda dispara contra os condutores do trem, que imediatamente solicitam apoio. Em seguida, alguns soldados aparecem para abrir fogo, e George precisa guiar o carro enquanto responde aos disparos. Vince posiciona seu veículo perto o bastante da traseira do trem para que Thomas consiga prender um gancho e saltar para dentro. Quando Vince tenta acompanhá-lo, um pneu explode e o carro começa a ficar para trás, obrigando Vince a pular antes que o gancho se desprenda e o veículo colida. Naquele instante, uma nave da Wicked surge e começa a atirar, obrigando George e Brenda a fugirem para evitar a morte. Thomas e Vince começam a correr sobre o comboio e avistam um grupo de militares se aproximando. A dupla salta para baixo e Vince prepara um detonador, enquanto Thomas dispara contra os guardas. Quando o explosivo detona, os militares são lançados para trás. Enquanto isso, a nave continua perseguindo George e Brenda, que param o veículo e simulam se render. Quando os militares descem da nave para capturá-los, caem em uma emboscada no solo, e vários insurgentes saem de seus refúgios para cercá-los. O piloto também é neutralizado, e agora os rebeldes podem tomar a nave. De volta ao comboio, mais rebeldes emergem de seus esconderijos, e Newt começa a trabalhar para desconectar o vagão da estrutura principal do trem. Os militares da Wicked avançam disparando, então Thomas e seus companheiros precisam se concentrar em revidar. Nesse momento, a nave reaparece e abaixa um gancho, que é acoplado ao topo do vagão. O grupo corre para subir nela, um pulo de última hora para não ficar para trás. Pouco depois, a nave deposita o vagão no esconderijo dos rebeldes, e todos os cativos são libertados. No entanto, Thomas fica desapontado ao notar que seu amigo Min-ho não está entre eles. Vince faz um discurso para os recém-chegados, explicando que a Wicked os queria porque são imunes ao vírus, e o líquido de seus cérebros poderia ser transformado em uma cura. No entanto, os rebeldes não aceitam experimentos com crianças. Thomas pergunta a um dos resgatados se ele ouviu alguma informação relevante enquanto estava preso. O comboio estava se dirigindo a uma cidade, o que é estranho, pois não deveria haver mais cidades restantes. George confirma que esteve lá alguns anos atrás, e que ela se chama A Última Cidade. É lá que a Wicked tem sua base central de operações. Thomas ainda deseja ir e salvar seu amigo, mas Vince se recusa a expor os rebeldes a tamanho risco. Nesse momento, ouvem pilotos no rádio, e os rebeldes correm para desligar a energia e se esconder. Logo, naves da Wicked começam a vasculhar a região e não encontram nada, mas estão se aproximando demais do esconderijo, então precisam partir logo. Naquela noite, enquanto todos dormem, Thomas tenta sair às escondidas para resgatar Min-ho sozinho. Newt e Frypan o encontram e anunciam que vão junto. Enquanto isso, Min-ho acorda chocado no claro onde costumava viver durante os testes. Ele vê alguns jovens à distância, mas eles não respondem quando ele grita. Então, ele vê outro jovem correr e o segue até uma cabana, apenas para aparecer em um corredor enigmático. E uma criatura conhecida como Griever surge, forçando Min-ho a correr. O local é um labirinto, e ele continua encontrando passagens bloqueadas. Vozes são ouvidas discutindo seu desempenho, e às vezes Min-ho tem visões de um médico examinando-o. De repente seu corpo paralisa, mas ele consegue superar a força estranha e acaba sendo arremessado contra o teto. O Griever o prende sob suas garras e ruge para ele enquanto Min-ho grita. Nesse momento, é revelado que Min-ho está, na verdade, em um laboratório, passando por uma simulação contra sua vontade. Algum tempo depois, o grupo de Thomas precisa atravessar um túnel muito escuro. Eles encontram uma criatura zumbi conhecida como Crank, e param para pensar em como evitá-la. Mas então vários Cranks cercam o veículo e começam a bater nas portas. Os jovens aceleram, e um Crank pula no para-brisa e começa a socá-lo. Frypan dirige perto de outro carro para empurrar o Crank para longe, mas isso faz com que eles colidam e o veículo capote.
Felizmente, Thomas consegue quebrar uma janela para sair e seus amigos conseguem abrir a porta. Um Crank está vindo em sua direção, então Frypan corre para atirar na criatura. Uma horda de Cranks está se aproximando e os jovens começam a correr, apenas para descobrir que a saída também está bloqueada por Cranks. Frypan atira enquanto consegue, mas logo fica sem munição. Nesse momento, um carro atropela as criaturas, revelando que George e Brenda vieram para o resgate. Enquanto Brenda atira em alguns Cranks, os jovens entram no carro e George parte, permitindo que escapem do túnel em segurança. Quando chegam à estrada, avistam a última cidade ao longe, e George percebe que a Wicked construiu um muro colossal. Enquanto isso, a líder da Wicked, Ava, se reúne com os membros do conselho, pois os cidadãos estão perdendo a esperança de uma cura, sem mencionar que o novo muro os deixa desconfiados. Ava diz que está obtendo um soro de Minho e que a cura deve estar pronta em breve, mas os membros do conselho estão cansados das desculpas. A conversa é interrompida por Teresa, a garota, que traiu Thomas em favor da Wicked. Ela faz um discurso sobre esperança e sacrifício que convence os membros do conselho a continuar financiando os experimentos. De volta ao grupo de Thomas, eles chegam aos arredores pobres fora do muro. Manifestantes exigem ajuda da cidade. Thomas não percebe que a tatuagem em seu pescoço está brilhando e enviando sua localização para a Wicked. O grupo se esconde entre a multidão para chegar à entrada da cidade, onde os guardas ativam as torres de defesa. A multidão imediatamente corre enquanto os tiros causam várias explosões e matam centenas de pessoas. A equipe de Thomas tenta voltar para o carro, mas é cercada por homens mascarados que os capturam e os levam em vans. Quando chegam ao esconderijo dessas pessoas misteriosas, George começa a espancar um dos homens mascarados e só para quando vê que Brenda está bem. Um homem remove a máscara e se revela ser Gally, que tentou impedir os jovens no passado e, supostamente, estava morto. Thomas pula sobre ele para socá-lo, mas Newt o segura e o convence a ouvir. Gally explica que agora está do lado deles e diz que pode levá-los para dentro do muro. Há um grupo de rebeldes aqui que está tentando recuperar a cidade da Wicked. Gally apresenta o grupo ao líder Lawrence, cujo rosto foi marcado pelo vírus. Ele mantém um soro conectado ao braço por meio de uma infusão 24 horas por dia para evitar se tornar um Crank. Lawrence oferece a Thomas uma forma de entrar furtivamente na cidade, com a condição de que ele o ajude em troca. Thomas concorda. Então ele e Newt viajarão com Gally pelos esgotos, enquanto os outros precisam ficar para trás como garantia. Antes de partirem, Newt nota que suas mãos estão tremendo. À noite, os jovens finalmente saem dos esgotos e adentram a cidade. Gally observa que a segurança foi intensificada, o que significa que a Wicked sabe que os rebeldes estão por perto. Então eles se dirigem a um local secreto na muralha, onde o grupo de Gally tem monitorado o edifício da Wicked por anos, mas não encontraram uma forma de entrar devido à presença de soldados, scanners. Gally também revela que Teresa está trabalhando lá e acredita que ela é a chave para entrarem. O trio retorna ao esconderijo para discutir a situação. O grupo não vê problemas em usar Teresa após tudo o que ela fez contra eles, mas Thomas não gosta da ideia. Newt fica irritado e empurra Thomas contra a parede, culpando a indecisão de Thomas por seu amor por Teresa. Quando percebe que perdeu a calma, ele se desculpa e deixa o quarto. Thomas o segue, e Newt finalmente admite que está infectado antes de convencer seu amigo a concordar em usar Teresa. Enquanto isso, no laboratório, Teresa injeta uma jovem infectada com o soro feito do sangue de Minho e a cura imediatamente. Entusiasmada, Teresa vai ver Minho para dar a ele a grande notícia, mas ele não reage. Quando Teresa está prestes a sair, Minho a ataca e começa a insultá-la por trair seus amigos, culpando-a por várias mortes. Logo, guardas entram para sedá-lo, mas ele consegue roubar um grampo de cabelo antes de ser dominado. Outro cientista leva Teresa de volta ao laboratório, onde ela descobre que o soro falhou e a jovem agora é um Crank violento. Naquela noite, Teresa está caminhando quando avista Thomas na multidão. Ela imediatamente o segue até um beco vazio, onde Thomas pergunta se ela se arrepende. Teresa admite que às vezes sim, mas faria tudo de novo. Então,
Gally aparece atrás dela para capturá-la. Momentos depois, eles estão em uma igreja antiga para interrogatório. Teresa informa ao grupo que Min-ho está no subnível 3 com mais 28 prisioneiros, e a única maneira de chegar lá é com uma impressão digital autorizada. Gally acha que deveriam cortar o dedo dela e se livrar dela, mas Thomas a impede e força Teresa a remover os rastreadores da Wicked que todos os jovens têm em seus pescoços. Enquanto Teresa trabalha, ela percebe que Brenda parece muito saudável para alguém infectado e deduz que Thomas tem dado a ela injeções regulares de seu sangue imune. Teresa acha isso impossível, pois Brenda já deveria ter se transformado, mas Thomas se recusa a falar sobre o assunto. Antes de Gally levá-la embora, Teresa rouba um pedaço de gaze com o sangue de Thomas. Depois, os jovens se vestem como soldados da Wicked e entram na instalação com Teresa, cuja presença permite que evitem suspeitas. Quando chegam à escadaria, Gally começa a instalar um dispositivo de bloqueio na caixa elétrica. Enquanto esperam, Newt começa a tossir e Teresa percebe que ele está infectado. Quando o dispositivo está pronto, os homens de Lawrence conseguem invadir o sistema de segurança da cidade. Então o grupo corre para o subnível 3, onde rapidamente dominam todos os guardas da sala. Agora, eles podem libertar todos os prisioneiros de suas celas, mas Thomas percebe que Min-ho está desaparecido. Teresa verifica o computador e descobre que Min-ho foi levado para o laboratório do outro lado do prédio. Ele está tão fraco que essa sessão de coleta pode matá-lo. Newt e Thomas forçam Teresa a levá-los até lá, enquanto Gally fica para trás para tentar abrir a porta que guarda o soro. Quando o trio entra no elevador, são acompanhados por Jansson, o braço direito de Ava. Felizmente, ele apenas conversa com Teresa, dizendo que Thomas foi visto fora da cidade. No entanto, depois que o trio sai do elevador, Teresa começa a discutir com os jovens, e Thomas remove sua máscara no mesmo momento em que Jansson o segue. Logo, mais guardas chegam, e Thomas tenta fazer de Teresa uma refém, mas ela os empurra para trás de uma porta à prova de balas. Enquanto os jovens fogem, Teresa diz a Jansson que fez isso para prendê-los, e lembra que eles precisam deles vivos. Alarmes começam a soar por todo o prédio enquanto Jansson pede mais reforços de segurança. No subnível, Gally finalmente recupera o soro e começa a se mover com todas as crianças. Eles conseguem chegar à garagem, onde Brenda roubou um ônibus, mas ela percebe que Thomas e Newt ainda não voltaram. Gally pede a Brenda que aguarde no ônibus para proteger as crianças, enquanto ele retorna para buscar os outros. No entanto, um grupo de soldados logo chega à garagem, e Brenda não tem alternativa a não ser partir. Nos andares superiores, Thomas e Newt encontram Ava, mas antes que Thomas possa atirar nela, são surpreendidos por Jansson e seus homens. Os jovens imediatamente começam a correr, atirando em qualquer guarda que cruze seu caminho enquanto procuram por seu amigo, e usa um grampo de cabelo para esfaquear um cientista. Em seguida, ele rapidamente derruba um guarda e injeta um sedativo em outro cientista. No corredor, Newt e Thomas continuam lutando contra os soldados, mas estão quase sem munição. Newt lança uma granada para derrubar os guardas restantes, mas mais um homem aparece para bloquear a saída. De repente, o homem é atacado por Min-ho, que o arremessa pela janela, com um grito antes de se reunir com seus amigos. Mais soldados estão chegando. Então os três jovens começam a correr novamente. Jansson e seus homens bloqueiam outro corredor, e o trio se esconde em uma sala com uma porta de metal muito resistente. Os guardas trazem uma serra para começar a cortar a porta. Então os adolescentes não têm escolha, a não ser quebrar a janela e pular na piscina abaixo. O salto é bem sucedido, e eles caem em segurança. Mais soldados os cercam. De repente um dos homens atira em seus companheiros antes de remover a máscara, revelando ser Gally. Na rua, Brenda está fazendo o possível para dirigir o ônibus o mais rápido possível, enquanto empurra um dos carros da Wicked que a persegue. Ela consegue fazê-lo colidir contra um poste, mas ainda há mais veículos perseguindo-a. Eventualmente, ela vira uma esquina e encontra toda a rua bloqueada pelo inimigo. Brenda desce do ônibus e dispara um sinalizador que é visto por Frypan, que esperou o tempo todo dentro de um guindaste. Ele solta o gancho do guindaste no meio da rua,
e Brenda o conecta ao ônibus antes de correr de volta para dentro. Então, Frypan usa o guindaste para levantar o ônibus, que bate em alguns prédios antes de ser empurrado sobre o muro. O peso faz com que o para-choque do ônibus comece a quebrar. O ônibus cai no chão em pé e tomba novamente em segundos, mas felizmente ninguém se machuca. Enquanto isso, Teresa está usando a gaze roubada para analisar o sangue de Thomas no laboratório e descobre que seu sangue contém a cura verdadeira. Ele não apenas retém o vírus, mas realmente o destrói. Ela mostra isso a Ava dizendo que precisam encontrar Thomas. Brenda e Frypan levam todas as crianças para o esconderijo, apenas para encontrá-lo vazio. Acontece que Lawrence saiu para reunir todas as pessoas nos arredores pobres, anunciando que nesta noite, eles retomarão a cidade. Com Lawrence à frente em um caminhão cheio de explosivos, a multidão começa a correr em direção à entrada da cidade. A equipe de segurança tenta ativar as torres de defesa, mas o hack dos rebeldes desativou todos os sistemas. Os guardas no muro abrem fogo manualmente. Mas isso não é suficiente para deter Lawrence, que faz seu veículo colidir contra a entrada. Uma enorme explosão ocorre, criando um buraco enorme no muro que permite que a multidão invada a cidade. A equipe de Thomas continua a se esconder enquanto ajuda Newt a se mover, já que sua doença está piorando. Eles se escondem quando vem a polícia tomar as ruas para lutar contra os invasores. Mas explosões estão ocorrendo em todos os cantos, então precisam sair rápido. Em seguida, eles se escondem dentro de um prédio, e Thomas liga para Brenda, dizendo para ela partir sem eles, mas Brenda se recusa. Nesse momento, George aparece em uma aeronave roubada com Vince para resgatar todas as crianças. E Brenda pede que salvem Thomas também. Os jovens veem a aeronave e começam a se mover em direção ao ponto de encontro. No entanto, Newt mal. Então Thomas diz a Minho e Gally para partirem com o soro, enquanto ele fica com seu amigo. Newt dá a Thomas um colar e pede que o deixe para trás, mas Thomas se recusa e começa a carregá-lo. Quando Newt finalmente desmaia, Teresa transmite sua voz por toda a cidade. Ela explica que o sangue de Thomas pode realmente curar pessoas infectadas e que eles poderiam salvar Newt. Então ela pede que ele volte. Ao mesmo tempo, Minho e Gally conseguem chegar à aeronave. Enquanto Thomas pondera sobre o que fazer, Newt acorda como um crank e ataca Thomas. Os jovens começam a brigar e rolam no chão, enquanto Newt pede ao amigo que termine com tudo. Thomas se recusa a matá-lo e continua lutando, na esperança de ganhar tempo. Newt se desculpa e pega sua arma para fazer isso sozinho, mas Thomas imediatamente a derruba de sua mão. Então, Newt perde os últimos vestígios de sanidade e pega uma faca para tentar esfaquear Thomas, mas só consegue feri-lo levemente antes que Thomas o empurre para longe. Quando Newt ataca novamente, os jovens colidem, e Thomas não tem escolha a não ser empurrar a faca contra Newt, matando-o. Enquanto Thomas chora pelo amigo, os outros chegam com o soro, mas obviamente é tarde demais. Em vez de partir com o grupo, um Thomas furioso volta ao prédio da Wicked e encontra Ava, que diz que pode salvar todos. Thomas deixa cair sua arma e se oferece como voluntário para desenvolver a cura, após fazer Ava prometer que deixará as outras crianças em paz. Nesse momento, Ava é baleada e morta por Janson, que então seda Thomas. Momentos depois, Thomas acorda amarrado a uma maca em um laboratório, onde Teresa está coletando uma amostra de seu sangue para fazer o soro. Janson explica que a cura será dada apenas à elite antes de revelar que está infectado. Teresa quebra uma garrafa em sua cabeça para derrubá-lo. Então, ela liberta Thomas, apenas para Janson agarrá-la e jogá-la do outro lado da sala. Ele começa a lutar com ela pelo soro, até batendo sua cabeça na mesa. Thomas ataca Janson pela janela, e eles começam a lutar no corredor. Janson quase o domina, mas Thomas se recusa a se render, e a luta continua. Eventualmente, Janson saca uma arma e ameaça atirar nos dois. Mas nesse momento, os rebeldes atingem o prédio com foguetes, derrubando Janson e permitindo que a dupla fuja. Eles se escondem em um laboratório e Teresa fica horrorizada ao descobrir que Thomas foi gravemente ferido pela explosão. Janson os procura,
Então Teresa o distrai enquanto Thomas joga um objeto na porta da cela, quebrando-a. Os Cranks pulam para fora e começam a atacar Johnson, permitindo que os jovens fujam. Teresa ajuda Thomas a se mover, e eles chegam ao telhado, onde descobrem que o prédio está queimando lentamente. Pensando que tudo acabou, Teresa se desculpa por tudo, e eles compartilham um beijo. Então, os rebeldes chegam na aeronave, mas não podem se aproximar demais por causa do fogo. Enquanto o prédio vizinho desaba e a aeronave continua tremendo, Teresa joga Thomas em direção à equipe, que o pega bem a tempo. Teresa não o segue e morre quando o prédio desaba sob ela. Thomas chora por ela antes de desmaiar. Algum tempo depois, todos os sobreviventes usaram um navio reparado para chegar a uma ilha segura, onde começam a construir um novo lar. Thomas se recupera de seus ferimentos e verifica o colar de Newt, descobrindo uma carta que agradece por tudo e pede que ele cuide de todos. Nesse novo lar, os sobreviventes gravam os nomes dos combatentes caídos em uma grande rocha, como costumavam fazer no experimento do labirinto. Depois de adicionar o nome, Thomas olha para a praia enquanto revela que tem uma amostra do soro.